Essa mudança de comportamento não é fácil, como a gente sabe. Mudança cultural é sempre... Mas mesmo deparando com uma questão de emergência climática que nós temos hoje, Roberto, como você vê... Eu vejo assim, só um parênteses, eu vejo as empresas muito mais maduras nesse tema. Ou seja, o mundo privado parece que está levando isso mais a sério do que o mundo do governo. Como é que a gente pode trazer cada vez mais o mundo privado pressionando os governos locais a fazer mais por essa questão da preservação e da transformação da preservação em recursos de geração de renda, emprego e investimento? Olha, as empresas fazem isso porque elas têm um elemento importantíssimo chamado consumidor. As empresas grandes têm que hoje em dia se preocupar com esta questão e não se trata apenas de fazer bonito e dizer que faz, tem que fazer, tem que entregar, né? Então, hoje em dia, todo mundo está sob uma lupa do consumidor que acompanha essas grandes empresas. Não é o mesmo que acontece com as empresas médias e menores. Porém, na medida em que as grandes empresas têm que certificar toda uma cadeia, elas têm que, de uma certa maneira, garantir que elas possam ensinar as empresas médias e as pequenas a serem suas fornecedoras dentro de determinados parâmetros. Então, eu acredito muito que as empresas grandes, que têm tudo isto a mostrar e tudo isso a perder, caso não se comportem adequadamente dentro dessa nova questão, elas vão sem dúvida nenhuma, influenciar enormemente essa transição. O problema do governo é que o governo, ele não tem consumidores, ele tem eleitores, ele tem uma sociedade que, sabe, hoje nem sabem quem vai votar, amanhã já esqueceu, daqui a 4 anos volta de novo aí, o cara não sabe quem é. Então, nós não temos, nosso papel como sociedade é muito fraco. A nossa sociedade, ela não demanda o suficiente. E é o que eu falo. Porque ela delega, porque tem lá o fulano que promete qualquer coisa e as pessoas acreditam, porque o nosso país ainda é um país com baixíssima educação e com baixíssimo... a cidadania é um problema muito sério no Brasil. Nós temos até mais consumidores do que cidadãos, eu diria, entende? Então, eu acho que enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós temos que investir na cidadania, nós vamos continuar ainda a ter governos populistas, como todos esses que nos cercam, a prometerem e não entregarem nada. Aliás, nós tivemos um exemplo importante de formação de cultura ambiental com um prefeito e com um governador que foi extremamente popular, que foi o Jaime Lerner. O Jaime Lerner começou uma revolução praticamente trazendo esse verde para dentro de Curitiba como cidade, depois foi governador, e ele começou um programa muito nas escolas. E começou no Fundamental 1, que no fundo era para os filhos educarem os pais. E foi um programa de muito sucesso. Você viu exemplos parecidos desse replicando pelo resto do Brasil, ou isso ficou uma coisa isolada em alguns lugares? Não, eu falei para você, eu acho que são medidas isoladas, vamos fazer alguma coisa por isso, mas você tem em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem uma Secretaria do Clima, acho que é o Naline que é o secretário, mas coitado, ele não tem poder nenhum, ele é uma pessoa ótima, uma pessoa sensacional, ele tem ideias excelentes, mas sabe por quê? São cargos criados para dizer que tem, entendeu? Só que a pessoa que assume esses cargos, coitada, ela fica sem meios de desenvolver qualquer coisa. Então nós tínhamos que ter já projetos preparando a cidade para adaptação, tudo aquilo que eu falei no início da conversa, aumentar as áreas verdes da cidade, preparar as cidades. Não temos nada. Então, as cidades não investem nisso, não tem o que a gente chamaria um Climate Executive Officer, vamos dizer assim, né? Um cara responsável pelo clima, mas com poder para fazer as coisas, para, vamos dizer assim, interferir em todas as áreas, né? Tem uma transversalidade entre todas as áreas de governo, onde essa figura fala, a autoridade climática municipal, entendeu? Nós deveríamos ter isso aqui. Agora, eu noto uma mudança importante de comportamento e cultura nas cidades onde isso é patrimônio. É o caso da região do Pantanal, Chapada Diamantina, Amazônia, né? Então, ali tem hoje uma mudança de dar o devido valor a essas coisas, né? Nós precisamos agora trazer isso para as grandes cidades, precisamos aprender agora com o interior, trazer para as grandes cidades. Acho que talvez esse seja o grande desafio que nós temos pela frente. Eu diria que sim. Eu diria que, infelizmente, nós brasileiros, e aí... Essa é a minha opinião, mas eu acho que nós somos especialistas em enfeiar lugares, não em embelezar lugares.
As pessoas podem discordar do que eu falo, mas você visita o Brasil, você visita o Nordeste, você visita aquelas praias espetaculares. E o que você vê? Você vê construções irregulares avançando pelas praias, destruindo as praias, é esgoto que entra. É uma noção baixíssima do que é turismo, do que é o turismo de massa, comprometimento em conservação desses lugares. Pouquíssimas cidades que nós temos efetivamente são bonitas, né? Você tem as cidades históricas mineiras, você tem o Rio de Janeiro visto do ar, mas as nossas cidades são muito feias, são muito mal planejadas, são muito mal mantidas. A verdade é essa. E nós não temos parâmetro. Esse é o problema, por falta de cultura. Falta. E agora, eu queria tratar de 2 temas. Você falou da transversalidade, que me parece muito importante. O primeiro é a questão do saneamento básico. Então, esse é o maior projeto socioambiental do mundo. Levar saneamento para 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado, né? Então, como essa pauta na área pública pode estar cada vez mais entrelaçada com temas que realmente afetam a vida do cidadão na grande cidade, como é o caso do saneamento? O caso do saneamento, hoje em dia, já, graças a Deus, parcerias público-privadas já estão resolvendo esse problema. Então, aí tem 300 e tantos bilhões de reais aí já, mais ou menos, acertados para que nos próximos anos a gente possa chegar com uma população que tenha quanto? Acesso à rede de esgoto. Nós precisamos ter 100% em 2033, né? Não vai acontecer. Não vamos ter mesmo, mas de qualquer maneira, 70%, ou coisa que o valha, né? Água tratada praticamente todo mundo. Mas quando você fala estados no norte, Amapá não tem nada, por exemplo. Amapá, Roraima, mesmo Manaus. Belém, nós vamos fazer uma COP em Belém, certo? Belém é uma cidade interessantíssima, para dizer a verdade. Eu fiquei impressionadíssimo em Belém com a questão da culinária. Culinária de Belém, para mim, eu acho que é a culinária mais interessante do Brasil. Eu acho uma coisa fantástica, eu fiquei impressionadíssimo. Mas a cidade vai receber, provavelmente, mais de 50 mil pessoas para uma COP 30. Está preparada a cidade para receber isso aí? A cidade não tem saneamento básico, a cidade não tem meios de acesso para as pessoas transportarem, se locomoverem, não tem meios de hospedagem, né? Vão levar navios e tudo mais. Não sei como é que vai ser. E essa é a minha preocupação também, porque o Brasil, ele tem que pensar nessa COP como uma COP onde ele vai tirar o ranço dessas COPs anteriores de não resolver e tentar resolver. É uma COP da floresta, é uma COP da sociedade democrática, é uma COP que vai apontar novos caminhos para esses organismos todos que discutem, porque, sem dúvida nenhuma, é um lugar para discussão de 195 países que tem que discutir esse negócio todo. Não tem outro caminho. Mas, do jeito que vem sendo feito, é um horror. Essa última COP não tinha presidente, o presidente era muito fraco. Então, todas essas questões foram ficando. E por que todo mundo assinou o acordo? Assinaram um acordo para receber os tais 300 bilhões de dólares. Nós falamos que achamos que não vão receber, mas fizeram isso porque o Trump ganhou. E ninguém sabe se o Trump vai piorar ainda mais e daqui a pouco essas COPs não tenham nem mais condição de entregar 3 centavos. Quer dizer, porque vai haver um problema que os Estados Unidos são fundamentais nessa história. Então, o que acontece? Acontece que nós estamos diante de uma situação e de uma grande oportunidade. A COP 30 no Brasil pode ser uma grande oportunidade, como também a gente, se não fizer a coisa direito, do ponto de vista de receber as pessoas bem, nós vamos dar um tiro no pé. A nossa diplomacia é altamente competente para lidar com tudo isso, porém a nossa infraestrutura não é. Então eu não sei o que vai ser, mas eu espero que as autoridades estejam muito cientes do tamanho do problema que elas têm pela frente.